Aleluia. Antes de você sentar, libere uma palavra de bênção, de vitória para o seu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás, de todo lado. Não deixe essa gente que ficou perto de você hoje sentar sem ser abençoado pela palavra que sai da tua boca, meu irmão. Aleluia. Quando um crente fala, o céu respeita e o inferno tem que se curvar. Você acredita nisso? Eu estou abençoando a sua vida hoje à noite, para você sair desse lugar muito melhor, muito mais forte e muito mais abençoado do que você chegou aqui nesta noite, amém? Podeis sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos de Coríntios, 1 de Coríntios. Meus amigos da mídia, prepare os textos, estamos no capítulo de número 1, e vamos falar sobre Corinto, esta carta, esta cidade endereçada para essa igreja abençoada de Jesus, e falando sobre 1 Coríntios, no iniciando essa noite, irmão, não é para ninguém virar corintiano, viu? É para virar celestiano mesmo, é para continuar em Jesus, aleluia. Amados, nesse mês agora de março, nós encerramos a nossa carta, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós passamos um ano inteiro, começamos em março do ano passado e terminamos agora também, já no início, já no finalzinho de fevereiro, nós terminamos o livro de Atos e nós vamos começar hoje a carta de Coríntios, 1 Coríntios, amém, queridos? Espírito Santo, nós te pedimos que a partir de hoje o Senhor esteja inaugurando uma nova estação para a nossa vida, uma nova estação para a nossa igreja. Nós encerramos o ciclo do livro de Atos, onde o Espírito Santo ele falou em cada momento, em cada capítulo, a respeito do que significa uma igreja cheia do Espírito Santo. E quanta coisa foi derramada no nosso meio, quantas coisas foram ativadas do reino de Deus na nossa vida, no nosso ministério. Agora nós nos deparamos com a carta de 1 Coríntios, onde nós vamos enxergar através da lupa do Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou a palavra do Senhor, sobre a imperfeição da igreja. A igreja de Corinto, ela mostra que a igreja de Jesus, ela não é perfeita, porque não é construída por gente perfeita, mas nós encontramos uma riqueza muito poderosa dentro dessa igreja, que a gente quer encontrar também nos nossos dias, dentro da nossa igreja, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus, que é a presença do poder de Deus, que é a presença daquele que aperfeiçoa a igreja em todas as coisas. Por isso, a partir de hoje, fala com cada um de nós de uma forma profética, poderosa, bíblica, apostólica, de forma profunda, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Diga amém. Então vamos lá, irmãos, começando hoje aqui, só para avisar, tá, o pessoal da mídia que acabou desligando o relógio, tá? Atrás aí, se vocês conseguirem depois ligar, me ajuda a balizar aqui o tempo, tá? Então, muito bem, irmãos, falando sobre Corinto, a cidade de Corinto, naquela época, era a cidade mais famosa, mais popular, mais próspera que existia no mundo de sua época. Ela possuía um dos maiores portos da sua época. A cidade de Corinto era uma cidade muito badalada, aquele tipo de cidade movimentada, uma cidade atualizadíssima, porque ela estava todo o tempo recebendo no seu porto pessoas de todas as partes do mundo. Então falar de Corinto é falar de uma cidade cheia de vida, uma cidade cheia de jovens, uma cidade cheia de cultura, uma cidade cheia de oportunidades para se viver. Mas quais eram as dificuldades que existiam dentro da cidade de Corinto? Os corintos, não é os corintianos, viu, irmãos, mas os corintos, eles eram conhecidos, eles carregavam uma fama de serem considerados um tipo de povo bêbado, um tipo de povo imoral, um tipo de povo muito profano.
Essa cidade ela possuía cerca de 200 mil habitantes. Na cidade de Corinto, irmãos, dentro desses 200 mil habitantes, existiam 10 mil sacerdotisas profissionais. E essas mulheres que trabalhavam no templo, e essas mulheres que ministravam no templo dos ídolos desta cidade, elas se prostituíam durante os cultos aos ídolos daquela cidade chamada Corinto. Então a primeira dificuldade, o primeiro desafio que a gente encontra dentro desta cidade, é que nessa cidade tinha muita prostituição. A prostituição dentro da cidade de Corinto era considerada praticamente uma coisa muito normal, muito natural dentro daquela cidade. A religião oficial de Corinto era considerada ela acabava considerando a prostituição como estilo de vida. Porque, irmãos, em Corinto, religião e prostituição acabavam se misturando. Ali na cidade de Corinto, estava estabelecido o templo da deusa Afrodite. E Afrodite era adorada como a deusa do amor. Então, quando chegava a noite, as sacerdotisas de Afrodite, elas desciam para a cidade de Corinto e transformavam a cidade em um grande prostíbulo. A igreja de Jesus estava estabelecida dentro dessa cidade. E era comum, quando os nossos irmãos daquela época, eles transitavam pelas ruas da cidade, se movimentando para as suas casas, indo para as suas células, indo para as suas igrejas, como nós chegamos hoje à noite, se movimentando do seu local de trabalho, era comum eles se depararem com essas sacerdotisas prostitutas, nuas, no meio das ruas. Imagine o desafio que era. Você voltando do seu trabalho, você indo para a sua casa, você indo para a sua célula, você indo para a sua igreja, e você se deparar com essas mulheres nuas nas esquinas da cidade. Um outro desafio, uma outra dificuldade que nós encontramos na cidade de Corinto, era a homossexualidade. Na cidade de Corinto também estava estabelecido o templo do deus Apolo. E Apolo, ele representava o ideal da beleza masculina. É justamente dessa religião do Apolo, é justamente desse envolvimento com o Apolo, que surgiu aquela expressão: esse homem é um deus grego. Porque no culto dentro do santuário de Apolo, os jovens eram induzidos ao envolvimento homossexual. Por isso Corinto ela considerava na sua época o centro da homossexualidade do mundo de sua época. Foi uma cidade que mergulhou muito fundo na prática homossexual. E a igreja de Jesus Cristo estava estabelecida dentro dessa cidade. Então era muito comum, quando você chegava naquela época dentro da igreja de Corinto, você encontrar praticamente pessoas dentro da igreja, que haviam se convertido, que antes da conversão, elas tinham vivido na prática homossexual. Então a igreja de Corinto, a gente pode dizer que provavelmente, era uma igreja cheia de ex-prostitutas, era uma igreja cheia de ex-adúlteros, era uma igreja cheia de ex-imorais, era uma igreja cheia de ex-homossexuais. E foi justamente, meus irmãos, nessa igreja que o Espírito Santo falou para o apóstolo Paulo: eu quero uma igreja de Deus dentro da cidade de Corinto. E aí o objetivo do Espírito Santo é que a igreja de Deus ela viesse influenciar a igreja de Corinto. Mas infelizmente, meus irmãos, o mundo da cidade de Corinto acabou entrando dentro da igreja de Deus na cidade de Corinto. E toda essa gente que estava chegando na igreja, que no passado estava acostumada ao envolvimento, a uma cultura pagã de idolatria, a uma cultura pagã de imoralidade, a uma cultura pagã de prostituição,
a uma cultura pagã de homossexualidade. Essa gente agora estava dentro da igreja de Deus da cidade do Corinto, e eles precisavam agora ser ensinados e discipulados. Por isso eu quero dizer a vocês, que essa carta, o Espírito Santo, ele tem a capacidade, o potencial, para nos ensinar muitos, através do ensino, da exortação, do discipulado de Paulo nessa carta, trabalhando dentro dessa igreja, para tentar tirar o mundo de Corinto de dentro da igreja de Deus. Então é com esse contexto que eu quero balizar vocês sobre o que nós vamos lidar a partir de hoje, no capítulo de número 1 da carta de Coríntios. Vamos abrir agora a nossa Bíblia no capítulo de número 1, e a partir do versículo 1, se Deus nos abençoar hoje, eu gostaria de chegar até o versículo 9, tá bom, irmãos? Nós vamos trabalhar de forma expositiva, a partir de hoje, com Corinto. A partir do versículo 1, Paulo ele vai começar trabalhando com essa igreja, chamando essa igreja para o seguinte tema. Ele vai trabalhar aqui com essa igreja da cidade de Corinto, chamando a igreja para a santidade. Ou seja, igreja de Corinto é um povo que está sendo chamado pela boca do apóstolo Paulo para ser um povo separado para a santidade. Por gentileza, fale para quem sentou hoje ao seu lado, você foi chamado, querido, para a santidade. Você foi chamado para ser santo. Olha o versículo 1. Saudações paulinas. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Veja que ele não começa dizendo, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou o pastor. Não, ele começa com o nome dele, simples assim. Primeiro ele dá o nome dele, depois ele dá o significado do que ele está fazendo dentro da igreja. Porque, meus irmãos, dentro do reino de Deus, nós não fomos chamados para ser reconhecidos pelo título que a gente tem, mas a gente foi chamado para sermos reconhecidos pela unção que Deus colocou na nossa vida, pela vida de Deus que nós carregamos, pelos dons ministeriais que o Espírito Santo ele plantou dentro de nós, pelo serviço que nós fomos chamados para realizarmos dentro da igreja de Deus. Fale para quem sentou ao seu lado, respeite a unção do seu irmão. Respeite, querido. Reconheça, querido, aquilo que seu irmão carrega. Olha o versículo 1, ele termina dizendo assim, e o irmão Sóstenes. Mas quem era esse irmão Sóstenes? Sóstenes no passado ele era um chefe da sinagoga. E Sóstenes dentro da igreja de Deus, ele passou a ser reconhecido como uma pessoa muito querida, como uma pessoa muito respeitada pelos irmãos de Corinto. E hoje aqui nessa reunião, querido, eu quero encorajar você, que você comece a andar com esse tipo de gente. Gente que é querida, gente que é amada, gente que é respeitada dentro da igreja de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Pergunta para quem é seu lado, me diga com quem tu andas. Mas diga de novo, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Antiga essa, né, irmãos? Hoje eu aprendi um provérbio, irmãos, incrível, numa reunião de pastores, viu? Um pastor velho falou hoje de manhã, num conflito que a gente estava resolvendo, ele falou assim, irmãos, não chute o leão velho, porque ele pode morder. Viu? Eu nunca tinha ouvido isso, e já trouxe para a minha vida, viu? Não chute o leão velho, porque ele pode morder. Então a gente vai vivendo e aprendendo. Olha o versículo 2, meus irmãos, olha Paulo falando para essa igreja que você já conhece todo o contexto dela. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, você pode dizer amém? Aqueles que são chamados santos, você pode dizer glória a Deus? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e Senhor nosso. Vamos dizer juntos o versículo de número 3? Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 2, Paulo diz assim,
a igreja de Deus que está em Corinto. Duas coisas, meus irmãos, sobre a igreja de Deus nesse versículo aqui. A primeira coisa é que a igreja tem dono. Fala para quem sentou ao seu lado, a igreja de Deus tem dono. Por isso que Paulo fala aqui, a igreja de Deus. Ou seja, a igreja não é minha, irmão. A igreja não é tua, meu irmão. A igreja não é nossa, meus irmãos. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja não foi comprada pelo nosso dinheiro. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E foi Ele quem disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja de Deus na cidade de Corinto deu certo porque o Espírito Santo está lá. E ela vai dar certo aqui porque o mesmo Espírito, Ele está no nosso meio. E é isso. Versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja tem um dono. E o dono, ele nunca abandonou a sua igreja. E o dono está vendo tudo o que está acontecendo com a sua igreja. E no final das contas, o dono vai cuidar de todas as coisas. Mas ele fala, a igreja de Deus, Coimbra, que está em Corinto. Ele está falando acerca do endereço da igreja. E como igreja do Senhor Jesus, nós temos dois endereços. A igreja de Deus que está em Corinto. O primeiro endereço da igreja é geográfico. O segundo endereço da igreja é celestial, é espiritual. O primeiro endereço da igreja é aqui na terra, mas o segundo endereço dela é lá no céu, meus irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto. É como se ele estivesse falando nos dias de hoje, aqui dentro da nossa igreja. A igreja batista missionária da Amazônia que está em São Brás. Então a igreja de Deus, ela é representada pela união de cada membro do corpo de Cristo. E se tem membro do corpo de Cristo hoje aqui, dá um glória a Deus, querido. É isso. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Quando estamos sozinhos, nós somos muito fracos. Mas quando estamos juntos em comunhão, nós somos mais fortes, nós somos mais do que vencedores. É por isso que a gente precisa congregar. É por isso que a gente precisa se frequentar. É por isso que a gente precisa se permitir nos participarmos do partir do pão, da comunhão, das orações e da doutrina dos apóstolos. Então, quando nós estamos sozinhos, nós somos, cada um de nós, membros do corpo de Cristo. Mas quando nós nos encontramos, quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos congregados, os membros do corpo de Cristo acabam se unindo e nós nos transformamos no corpo de Cristo aqui na terra. Nós nos fortalecemos. E Cristo se torna o cabeça da nossa união. E Cristo se torna o cabeça do nosso congregar. E Cristo se torna o cabeça desse nosso processo de estarmos juntos. Então a igreja de Deus chegou na cidade de Corinto. E você viu como essa igreja estava mergulhada na prostituição. Essa cidade estava mergulhada na prostituição. Essa cidade estava mergulhada na homossexualidade. E o Espírito Santo fala para o apóstolo Paulo: levanta a minha igreja naquele local, porque a minha igreja vai influenciar a cidade de Corinto. Então a igreja de Corinto, ela nasce com esse propósito. Ela foi estabelecida como uma agência do reino de Deus para influenciar os moradores da cidade de Corinto. Mas infelizmente, essa igreja se perdeu no meio da jornada. E o Espírito Santo, ele vai usar a vida do apóstolo Paulo para segurar na mão dessa igreja, para que ela volte para o propósito de Deus. Essa igreja permitiu que a santidade dela fosse afetada pelo mundo que adentrou dentro da igreja de Corinto. Fala para quem sentou ao seu lado: vamos fortalecer. Diga de novo: vamos fortalecer a santidade da nossa igreja, através da nossa união, através da nossa comunhão, através das nossas orações, através do partir do pão e através da palavra de Deus. Se você está com a igreja, diga amém. Amém. Versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto.
Então veja bem, assim como Deus entregou a cidade de Corinto na mão da igreja, o Espírito Santo entregou o bairro de São Brás na mão da Igreja Batista Missionária da Amazônia. O Espírito Santo entregou a cidade de Belém para nós, irmãos. O Espírito Santo entregou essa nação nas mãos da igreja, irmãos. E a gente precisa acreditar nisso. É por isso que o texto fala que a igreja ela possui 2 endereços. Nós estamos nessa noite, hoje aqui, assentados nas cadeiras da Igreja Batista Missionária da Amazônia, mas lá no céu, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é o que diz Efésios capítulo 2, versículo 6. Diga para o seu irmão do seu lado, você é um cidadão do céu, mas é um cidadão da terra também. Diga assim para ele, meu irmão, o seu corpo está aqui. Seja profeta agora, diga, a sua carcaça está aqui, mas a sua mente está lá no céu, pensando nas coisas que são do alto. É Cristo em nós, é a gente se movimentando aqui na terra, vencendo a prostituição, vencendo o adultério, vencendo a homossexualidade, com os pensamentos do Espírito Santo na nossa cabeça. É isso. Aí vai chegando uma coisa muito poderosa aqui no versículo 2, meus irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto, aí ele vai falar o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus, chamados de santos. Ou seja, ele está dizendo assim, eu estou falando com os santos, chamados para serem santos. Aí olha a pergunta que eu vou fazer aqui, que já foram feitas aqui várias vezes aqui nesse lugar. Se tem um santo aqui, levanta a mão, diga amém. Se tem um santo aqui, levanta a mão, diga amém. Já foram piores, viu, essas respostas, viu? Hoje até que melhorou mais, viu, gente? Então vamos lá, gente. Quem é que a Bíblia chama de santo? A Igreja Católica, ela chama de santo aquelas pessoas que morreram e foram canonizadas. A Bíblia, o Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo, ela chama de santo todo aquele que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Se tem santo aqui, diga amém. Então a Bíblia chama de santo todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a Bíblia chama de santo aquele que reconhece que é um pecador, que Jesus morreu pelos seus pecados, que ressuscitou o 3º dia e que em breve ele voltará. É esse tipo de santo que a Bíblia fala. Versículo 2. Pastor, por que Paulo usa essa expressão, aos santos chamados para serem santos? Paulo está falando aqui, meu irmão, sobre a nossa identidade. Paulo está falando aqui sobre o que você é. Paulo está falando aqui o que você representa na terra, representa no céu. Paulo está falando aqui sobre 2 níveis de santidade. O primeiro nível de santidade é a santidade posicional. Fala para quem está ao seu lado, você tem uma santidade posicional. Fala para ele, você tem uma santidade posicional. Pastor, o que é isso? Irmãos, presta atenção nisso aqui, porque diz respeito àquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Paulo, ele afirma no Evangelho, para todos os crentes em Jesus, o seguinte: todo aquele que está em Cristo é santo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora vos digo e vos repito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então todo aquele que está em Cristo é santo. E essa palavra santo significa que essa pessoa foi separada por Deus. Essa é a santidade posicional. Porque todo aquele que está em Cristo é santo. Ou seja,
essa santidade posicional significa dizer que nós fomos tirados de uma posição muito ruim e nós fomos transportados para uma outra posição muito melhor. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E Paulo diz no versículo número 2: eu estou falando aos santos da igreja de Corinto que foram chamados para serem santos. 2 níveis de santidade. O primeiro nível é a santidade posicional. Aquele que está em Cristo é santo. E o segundo nível de santidade é a santidade processual. Fala para quem sentou ao seu lado: a santidade também é um processo, querido. Santidade posicional é aquilo que eu já me tornei em Deus. Eu sou santo, amém, irmãos? Santidade processual, está falando de processo, é aquilo que eu estou me tornando diante dos homens, a minha vida em santidade. É por isso que Paulo está falando aos santos, santidade posicional, chamados para viver em santidade, santidade processual. O que isso significa, irmãos? Que aquele que se tornou santo no céu, precisa se tornar santo aqui na terra também. Aquele que se tornou santo diante de Deus, ele deve se comportar como um santo diante dos homens. Ou seja, aquilo que me tornei pelo lado de dentro, eu sou santo, deve ser mostrado pelo lado de fora, uma vida de santidade. Se o meu espírito se tornou santo, a minha carne vai ter que obedecer ao comando do Espírito, e essa carne vai ter que ser discipulada, treinada, mortificada, para viver para a glória de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então o que isso significa, irmãos? Que em Cristo eu me tornei um santo para viver em santidade, amém? Então cada árvore vai produzir segundo a sua espécie. A mangueira vai produzir manga, amém? A jaqueira vai produzir jaca, amém? E um santo vai produzir o quê? Então, queridos, uma vida santa, preste atenção nisso aqui, não combina com imoralidade. Uma vida santa não combina com rebelião. Uma vida santa não combina com mentira. Uma vida santa não combina com o fingimento. Isso significa dizer hoje à noite para todos nós, que Deus e o diabo não andam de mãos dadas. Você concorda comigo? Que não existe comunhão entre luz e trevas. Que não há compatibilidade do homem espiritual com o homem carnal. Por quê, pastor? Porque o homem carnal, ele dará o seu fruto segundo a sua carne. Gálatas capítulo 5, Tiagão. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, disputas, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha a heresia aí, irmão. Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então esse tipo de obra não combina com quem tem uma vida santa, um caráter santo, quem carrega a santidade de Deus na sua vida. O versículo 22, Tiagão. Mas o homem espiritual, ele dará o seu fruto segundo o Espírito de Deus. Mas o fruto do Espírito é, eu estou declarando isso hoje aqui na sua vida, em nome de Jesus. Eu estou declarando hoje essa frutificação na sua vida, em nome de Jesus.
Eu estou declarando hoje, através da minha oração, do meu coração, que você possa colher esse fruto do Espírito Santo na sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. E contra essas coisas não há leis. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Você pode dizer amém? Então, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aí tem um outro versículo que ele fecha com uma chave muito poderosa, que é Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha só. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem semear, o que vai acontecer, irmãos? Ele vai ceifar. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então a pergunta que surge aqui é: você está semeando na carne ou no Espírito, meu irmão? Você está focando na sua carne ou você está focando no seu Espírito? A sabedoria bíblica do Evangelho está falando que a nossa colheita, que os nossos resultados serão determinados pela semeadura que a gente está fazendo na nossa vida, se está sendo na carne ou se está sendo no Espírito. Amém, meus irmãos? Então deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Aquele que está em Cristo, diga amém. Aquele que está em Cristo foi chamado para viver como Cristo, foi chamado para andar como Cristo, foi chamado para se comportar como Cristo. O apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo diz: eu trago no meu corpo a tatuagem dele, a marca dele, o sinal dele, as cicatrizes dele, a vida dele. Essa noite, se eu puder desejar uma coisa muito boa em oração para a tua vida, eu desejo que Cristo esteja marcando você. Eu desejo que Cristo esteja colocando as marcas dele na sua vida. Eu desejo que você possa olhar para a sua carne e olhar não feridas, mas você puder ver cicatrizes, processos que você venceu, processos que você amadureceu, processos que fez com que você se tornasse uma pessoa melhor para a glória de Deus. Mas pastor, como é que eu vou conseguir isso, pastor? Que loucura é essa, meu pastor? Porque a Bíblia diz que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Porque a Bíblia mostra claramente que essa carne mortal, ela não se converte nunca. É por isso que eu vos anuncio nesta noite, que nós como igreja de Deus vivo, nós temos uma coisa que o mundo não tem, nós temos um amigo que o mundo não tem, nós temos o Espírito Santo, é Deus conosco, habitando dentro de nós, respirando dentro de nós, e o Espírito Santo vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos ensinar, o Espírito Santo vai revelar, o Espírito Santo vai nos capacitar em todas as coisas. Quem recebe, diga amém. Aí vem a grande pergunta, uma vez que a gente está falando sobre santidade, e a pergunta é: meu pastor, o que é viver em santidade? Ponto. O que é viver em santidade para você? Como é que você ensinaria uma pessoa que você está cuidando, que você está ensinando, que você está discipulando? Como é que você ensinaria ela a viver em santidade? Irmãos, o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele ensina a santidade de uma coisa muito simples. Ele diz assim: se andardes no Espírito,
não cumprireis, não obedecereis, não estareis sujeitos às concupiscências da carne. Então andar em santidade significa andar no Espírito. Andar em santidade significa ser guiado pelo Espírito. Quem vive em santidade não vive para agradar pessoas. Quem vive em santidade vive para agradar a Deus. E se você está querendo agradar a Deus, se prepare para desagradar pessoas. Se prepare para dizer nesta semana, não, bem grandão. Se prepare para dar um basta nesta semana. Se prepare para encerrar relacionamentos nessa semana. Se prepare para resolver situações nessa semana. Porque nós não podemos agradar a Deus e agradar ao mundo ao mesmo tempo. Quem está comigo, diga amém. Então vamos lá, meus irmãos. Quem foi que entendeu então essa questão dos santos chamados para serem santos? Se eu me tornei santo em Cristo, eu devo me comportar como tal? Eu quero te fazer um pedido, fechando essa janela da santidade, que da próxima vez que alguém te perguntar, tem algum santo aqui? Que você possa levantar a sua mão bem alto e dar um glória a Deus, aleluia, e assumir a sua identidade espiritual, seja lá onde você estiver. Amém, meus irmãos? E vamos em frente, versículo de número 3. Versículo de número 3 vai dizer: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Shalom é a saudação dos judeus. Sayonara é a saudação dos japoneses. Mas graça e paz é a saudação evangélica, é a saudação apostólica, é a saudação bíblica que abençoa a vida da gente. Paulo está ensinando essa igreja como é que eles devem se saudar, como é que eles devem se tratar. E ele fala no versículo 3, graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele está corrigindo a teologia dessa igreja. Paulo está mostrando que nenhum pecador como nós pode ter paz com Deus fora de Jesus Cristo, meus irmãos. Paulo está falando para essa igreja que nenhum pecador como nós pode ter algum benefício da parte de Deus fora de Jesus Cristo. Por isso que a saudação bíblica dos cristãos começa com graça. Essa graça significa reconciliação com Deus através de Jesus. E depois que a gente se reconcilia com Deus, Deus através de Jesus, Ele consegue derramar a sua paz sobre a nossa vida. Por isso nós podemos dizer uns para os outros, graça e paz através do nosso Pai e do Salvador Jesus Cristo, porque nós fomos reconciliados com Ele, e uma vez que nós nos reconciliamos com Ele, nós somos cheios da paz, e a paz que nós carregamos, nós podemos compartilhar com os nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Então agora te prepara, bem bonito e com muita fé, dá um graça e paz para essa pessoa que está aí do seu lado, e transmita para ela aquilo que a gente carrega. Vamos lá, que eu acho que vai dar para a gente terminar até o versículo 9, viu? Estou na contagem regressiva aqui. Olha aí, gente, versículo 4. Olha Paulo falando aqui, versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus pela vida de vocês. Olha que coisa bonita, viu, Herbert? Pela graça de Deus, olha ele falando de novo da graça de Deus, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Olha o que ele vai falar no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecido neles, segura isso para a tua vida, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus. Aí ele vai falar assim, olha, em toda palavra e em todo conhecimento. Olha o versículo 6, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Ou seja, Paulo está falando para essa igreja, que ela foi enriquecida com toda a palavra e com todo o conhecimento. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha.
essa igreja não foi abençoada ou enriquecida por conta do jejum dela, por conta do culto de libertação dela, por conta da campanha de oração dela, por conta do sacrifício que ela fez, por conta da vigília que ela fez. Paulo está falando para essa igreja como é que Jesus e o nosso Deus e Pai, Ele abençoa o seu povo através do Evangelho. Ele diz que essa igreja, ela foi abençoada pela graça de Deus. Querido, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso não vem de mim, isso não vem de nenhum de nós, para que ninguém se glorie. Então veja bem, nessa noite, eu quero te abençoar com essa palavra, eu quero te abençoar com essa, talvez seja até mesmo uma palavra de correção naquilo que a gente acredita. Não é pela tua força, não é pela tua violência, não é pela tua veemência, não é pelo teu jejum, não é pela tua oração, não é pela tua santidade que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. O teu esforço, o teu jejum, a nossa oração, a nossa santidade, ela pode fazer muito bem para nós, vai nos abençoar muito, vai nos fortalecer muito, mas isso não obriga a divindade a fazer aquilo que a gente deseja. O nosso jejum, a nossa oração, a nossa vigília, a nossa campanha não pode ser usada por nós como moeda de troca para Deus. Ele não trabalha assim. Ele não trabalha assim. Quem trabalha assim, através do sacrifício, através do feito, através do esforço, através da base de troca, são os ídolos. São as entidades que eles estavam acostumados dentro do templo de Afrodite e dentro do templo de Apolo. Paulo está dizendo, vocês não podem se relacionar com o Pai Celestial como vocês se relacionavam com as entidades pagãs. Não é assim que funciona com o Papai do Céu. Não é assim que funciona com o nosso Senhor Jesus. Não é assim que funciona com o nosso amigo Espírito Santo. Porque no Evangelho, Deus ele trabalha e se movimenta unicamente pela graça de Deus. Pastor, só me diz uma coisa: como é que essa graça de Deus eu posso trazer para a minha vida, para ela funcionar? Eu quero te entregar essa chave aqui hoje, amém, queridos? Recebe isso aqui para a tua vida espiritual. Então vamos lá, irmãos. A graça de Deus, ela funciona mais ou menos assim na vida da gente. Quanto mais você some, mais ele aparece. Quanto mais você sai de cena, mais ele entra em cena. Quanto mais você adora, quanto mais ele muda o ambiente. Quanto mais você depende dele, mais ele trabalha em teu favor. Quanto mais você ama, quanto mais você perdoa, quanto mais você se reconcilia, mais ele opera em seu favor. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se enxerga, quanto mais você reconhece, mais ele te abençoa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. É assim que a graça de Deus trabalha dentro da igreja do Senhor Jesus. E se você recebe isso, diga amém. E o versículo 7 e 8, e a gente vai terminando, tá, gente? Gente, como é que nós estamos até aqui? Estamos bem? Estamos firmes? Deu para sobreviver até aqui, amém? Está tranquilo? Dá para trabalhar coisas novas na sua relação com Deus, através daquilo que a gente está começando em 1 Coríntios, amém, queridos? Dona Elive, tudo certo aí? Olha lá, hein? Versículo 7 e 8, olha que coisa linda ele vai falar no versículo 7, ele diz assim para essa igreja: de maneira que nenhum dom vos falta. Gente, que coisa linda isso aqui, ó. Uma igreja que está cheia de dons. Ele está falando, olha que coisa boa, Roberta, amém, queridos?
Ele está falando que nenhum dom vos falta para essa igreja está cheia de dons. Aí ele diz assim: nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja bem, Paulo está falando para essa igreja de Corinto, que se eles estão esperando a volta de Jesus, eles têm que viver em santidade. Que a igreja que espera pela volta de Jesus, ela vive em santidade. Que o crente que espera a volta de Jesus é um crente que se veste todos os dias de santidade. E enquanto, irmãos, Jesus ele não chega, nós estaremos impactando, influenciando a vida das pessoas que transitam do nosso lado, com a santidade de Deus que a gente carrega na nossa vida. Então esse texto aqui, o 7:8, ele está falando sobre a volta de Jesus. Então, para a gente terminar hoje à noite, a pergunta é: irmãos, quem aí está se organizando para morar no céu? Digam amém. Você ainda tem esperança nisso? Amém? Glória a Deus. Então tem duas formas da gente ir para o céu, gente. Duas formas. Qual é que você vai escolher? A primeira forma é morrendo. Se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Ou você acredita que você vai ficar vagando por aí? Segunda forma de ir para o céu é quando Jesus chegar e arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. E se Jesus vier hoje à noite, você está preparado para ir? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então veja bem, Paulo está dizendo, olha, uma igreja santa é uma igreja que está preparada para a volta de Jesus. Irmãos, inclusive, nós tivemos uma reunião pastoral e a gente está precisando de um pastor para nos substituir quando Jesus voltar. Então quem quiser assumir a igreja na volta de Jesus, tá bom? Quando Jesus levar a sua igreja, quem quiser assumir a igreja, pode nos procurar, que a gente já quer deixar tudo já documentado, para quando o arrebatamento acontecer, já está tudo certo. Claro que ninguém vai querer, né? Mas tem crente doido que quer, viu? Amém, queridos? A igreja que espera Jesus vive em santidade. A igreja que está preparada para a volta de Jesus, ela vive em santidade. E finalmente, versículo 9, e graças a Deus deu tempo, né? Deu tempo para a gente chegar nos 9 primeiros versículos. Ele diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Ele estará nos guardando, porque aquele que começou a obra na sua vida, ele é fiel, ele vai te ajudar. Se você confiar nele, ele vai te dar condições de você estar preparado até o dia final. Glória a Deus por isso. Vamos orar então, irmãos? Será que hoje à noite você conseguiu acrescentar algo para a sua vida?